Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui tendo esta oportunidade maravilhosa da parte de Deus, podendo compartilhar com você uma palavra que vem de Deus para os nossos corações. Hoje eu gostaria de falar sobre o livro de Colossenses e algo muito maravilhoso. Deus sempre move no meu coração, sempre Deus fala profundamente no meu coração. E isso eu sinto o desejo de compartilhar com vocês. Uma palavra que ela é viva, é a palavra do Criador, a palavra que vem de encontro a mim e a você, porque somente em Deus podemos ter a vida verdadeira. Ok? Então, eu estava meditando aqui na palavra de Colossenses, Paulo falando para a igreja de Colossenses, a respeito que Paulo, ao saber que a igreja estava caminhando bem, ele se propôs ainda a orar mais pela igreja para que Deus pudesse abrir o entendimento deles, para que eles pudessem alcançar um entendimento maior a respeito de Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, que se encontra em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a seguir, diz assim: Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos e do reino da sua luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meus amados, o que mais Deus quer que nós entendemos é que Ele nos alcançou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a qual veio a este mundo. E hoje Ele está reinando com o Pai nos lugares celestiais, no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas é necessário que se pregue, se anuncie, que fale a respeito do Filho, a respeito deste amor imenso, um amor que não tem como um ser humano explicar, tão grande é este amor. O maior desejo do Pai é que todos se chegam a Cristo para que possam ser salvos. Apóstolo Paulo, a hora que soube que a igreja de Colosso, o pessoal de Colossenses, os irmãos de Colossenses estavam indo bem, então Paulo se propôs a orar mais, para que eles pudessem, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus,
Muitas vezes eu e você precisamos mais e mais e mais ser cheio desse conhecimento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos nós alcancemos a salvação por intermédio de quem? Por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então a igreja de Colossenses estava bem, eles estavam indo bem, maravilhoso, isso é muito bom. Qual que é o homem de Deus ao levar a palavra para uma família, para um povo, e ele saber que o povo está a cada dia buscando o Senhor, estão se alegrando na presença do Senhor, estão de todo o coração se apegando a Cristo, e Deus está derramando da sua graça, Deus está dando um conhecimento a qual eles não tinham antes, mas ao buscarem ao Senhor, Deus vai derramando da sua graça, fazendo que cada um que busque Ele venha ter o pleno conhecimento da sua vontade. Porque há um propósito eterno, o Deus soberano. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você, meu amigo que me ouve, que me assiste. Precisamos verdadeiramente crer somente neste que o Pai nos apresentou, que é Jesus Cristo. Por que eu falo isso? Porque neste mundo, principalmente nos tempos de hoje, há tantas igrejas, há tantas maneiras de anunciar a Deus, e a maioria delas não acredita 100% quem é o Filho de Deus, o glorioso Filho de Deus que veio a este mundo. Muitas delas até incluem Jesus ali na crença. Muitas delas até falam do nome dele. Muitas delas estão fazendo mal para quem ouve e quem frequenta e quem está ouvindo, e tantos para aqueles que estão de fora. Mas sempre lá está aparecendo Jesus, sempre é falado o nome de Jesus. A maioria. Mas a questão aqui, meu amado, é que nós viemos nos deleitar completamente, somente no Filho de Deus, a qual Deus apresentou. O Pai quer ver em nós completamente a nossa confiança estar no seu Filho, porque a Ele Deus deu todo o poder para salvar a humanidade. Não há outro que possa salvar o homem do seu pecado, do seu estado pecaminoso. Não há. Não há. A necessidade de nós crermos em Cristo, confiarmos nele, se deleitar nele. Deus até hoje trabalha sobre todo o globo terrestre, da terra, tentando convencer o máximo que ele pode convencer dos pecadores, atrair esses pecadores a Cristo, para que eles possam abrir o coração e Cristo testificar na vida deles que Ele é o Salvador do mundo. Mas para isso nós precisamos crer. Nós precisamos realmente ir de encontro
com Jesus Cristo, a qual o Pai nos declarou que somente Ele tem o poder. O fato é que Ele morreu por nossos pecados. Mas Deus também ressuscitou Ele, para que Ele pudesse ser a primícia. Quero ler mais um pouquinho com você. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha bem, quem está em Cristo faz parte deste corpo. Faz parte deste corpo. Todas as coisas, ao serem criadas, quem estava à direita do Pai, junto com o Pai, criando todas as coisas? Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Houve um momento que os discípulos de João chegaram em João um certo dia e diz: Mestre, aquele homem a qual o Senhor falou, que viria depois de ti, que o Senhor deu testemunho a todos nós estávamos aqui, eles estão lá batizando mais do que o Senhor. E João Batista, aquele que havia de vir para preparar o lugar, o caminho da chegada do Filho de Deus, ele diz: olha, não é dado poder a ninguém a não ser do Pai dado a Ele. O importante é que Ele cresça e apareça, eu que diminui e suma. João Batista sabia quem era Jesus Cristo. Deus havia revelado para João Batista, quando ele estava lá no deserto, no início, quando ele começou a anunciar o arrependimento, que após dele viria um homem, esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo, sobre ele estava todo o poder, ele era antes de João Batista. João Batista estava falando, ele é antes de mim. E quando Jesus, no começo do seu ministério, que chegou diante de João, no Rio Jordão, o Pai havia falado para João Batista: quando você ver um homem, e sobre este homem descer o Espírito Santo, este é o meu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não passou a existir depois que nasceu, antes não existia, não. Jesus, ele é Deus.
A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, há salmos dizendo o seguinte, que ele é a sabedoria, ele é o princípio. Quando Deus estava criando os céus e a terra, lá no princípio, a própria sabedoria, que era Jesus, se deliciava na presença do Pai, ao ver Deus fazendo todas as coisas e ele ali junto com o Pai, realizando também toda a criação. Por isso que alguns momentos, alguns interpretaram Jesus errado quando Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Jesus é Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é Deus. Em Hebreus está dizendo, o próprio Pai dá testemunho do Filho, dizendo, Deus, o teu Deus. O próprio Pai, lá no livro de Hebreus diz, Deus, o teu Deus. E por quê? Que muitos ainda acreditam em tantas coisas e não têm essa sensibilidade, o deleitar e o esperar, o acreditar neste que o Pai tem nos apresentado. O Senhor Jesus, ele é antes de tudo. Ele é Deus. E ele veio a este mundo exatamente para salvar aquele que havia caído, pecado. Que nós possamos entender essas coisas. O apóstolo Paulo, ao receber notícia da igreja de Colossenses, ele se propôs a orar mais ainda. Eu me proponho mais ainda a falar de Cristo. Porque muitas pessoas, ao ouvirem a mim e a tantos outros homens e filhos de Deus anunciar o Evangelho, vão crer. Porque eles vão entrar na presença de Deus. Eles vão clamar ao Senhor. Eles vão buscar o Deus em oração e serão respondidos. Porque Deus, ele é vivo. Quando um homem ou uma mulher se direciona somente a ele, Deus se faz presente e responde. E o próprio Pai revela pelo Espírito Santo a mim, a você, quem é o seu Filho, Jesus Cristo. E você vai chegar ao entendimento que ele é Deus. Só ele pode salvar a humanidade, ninguém mais. Que palavra gloriosa. Quero voltar aqui. No 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o pecado, o perdão dos pecados. Quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, está escrito que todo o pecado daqueles que estavam ali, que acreditavam, aqueles que esperavam Jesus, aqueles que estavam presentes, e aqueles que ainda não chegariam na presença dele, eu e você, os nossos pecados caiu sobre os seus ombros. Deus entregou Jesus ali no madeiro, derramou seu sangue, por intermédio do seu sangue, para perdoar os meus pecados. E toda a maldição da lei foi imposta, colocado em cima de Cristo,
para que nós pudéssemos ser livres a partir de então da sua ressurreição, porque Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, dentre os mortos, e ao ressuscitar começou uma nova história, foi virada a página. Como que eu faço, irmão? É somente crer em Jesus Cristo e mais ninguém. Não há necessidade de mais ninguém, porque Deus não apresenta mais ninguém. Os homens sim, apresentam tantas coisas. Apresenta aquele que já morreu, que se tornou importante, mas morreu. Estão dependendo de Cristo para vir. Jesus vai vir nas nuvens, ressuscitar aqueles que creram nele, que morreu crendo somente nele, no sacrifício a qual ele fez na cruz do Calvário por mim e por todos. Escuta aqui, não caia no engano do diabo. O diabo diz assim que faz a humanidade entender que ele morreu por todos, independente se a pessoa vai decidir servir ele ou não. Você entendeu? Todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Não vai não. É tão fácil ser salvo, mas também é fácil perder a salvação. Porque se nós não acreditar somente em Jesus, este que morreu na cruz, este a qual o Pai o revelou à humanidade, e acreditar em outros aí que apareceram e ainda está a sua imagem ainda bem revelada ainda, bem apresentada na terra e tal, passa ano, passa 10 anos, séculos, e a pessoa levanta aquele ser humano que já se foi, dizendo que este pode, esse é o Salvador, esse também, Jesus também, esse aqui também, aquele ali também, intercede por aquele ali, pede para aquele ali interceder para Jesus também falar com o Pai, para que o Pai assim fala, vendo Jesus falar com o Pai se compadece e possa também nos abençoar. Negativo, não existe isso. Negativo, isso aí é mentira. Isto é engano que o diabo tem colocado na humanidade, levantando homens religiosos aí, estabelecendo santos aí que não é santo, que é salvador e não é salvador, não é apresentado por Deus. Como é que você vai acreditar numa pessoa que Deus diz que ela está esperando ainda Cristo vir? E se ela andou com Deus, está com Deus, viveu uma vida com Deus, acreditou na ressurreição, acreditou na morte de Cristo, né? O sacrifício vivo que Cristo fez ali no Calvário, realizou ali no Calvário por mim, por nós que cremos, se essa pessoa não acreditar absolutamente 100% nisto, não tem como a pessoa ser salva. A necessidade de ter fé, acreditar. A fé é uma entrega, você se entrega àquele que tudo fez por nós. Não acredita em fábulas, não acredita em falsos salvadores. Não existe, além de Cristo não existe. Você vai ler a Bíblia toda, meu amado, está aqui. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus anunciando que haveria um que viria e morreria em prol daqueles que acreditariam em Deus. Acreditando em Deus, retornaria aos braços de Deus e se tornaria, através da fé que teria no seu filho, se tornaria realmente ser filhos de Deus. Nós, irmãos, temos uma responsabilidade muito grande de anunciar Jesus. Muito grande. Aqui estou falando exatamente o que Deus quer que a gente falamos. Anunciamos a Cristo, o Salvador do mundo. A necessidade de nós se decidirmos para Cristo verdadeiramente. A necessidade. Não se esqueça desse versículo. Olha o 15 diz assim:
Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele, para Cristo. Ele hoje governa toda a terra. Tudo está no controle de Cristo, porque foi assim que o Pai fez. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou e assentou à direita do Pai, Deus deu todo o domínio para que Ele assim dominasse a partir de então, até que um dia Ele apresentasse a sua igreja ao Pai. Há um tempo determinado por Deus que a sua igreja vai estar completa. O número de pessoas vão ser salvas. E Cristo vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar o seu povo, aqueles que acreditam, aqueles que realmente deixaram o Espírito Santo de Deus habitar nelas e fazer morada. Como eu preguei agora esses dias, não sei uma palavra, sabe? Ter um novo coração, um coração de Deus, um coração de Cristo. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, não há outro que possa salvar o homem, a humanidade, se não for o Filho de Deus. Sobre Jesus caiu meus pecados, os seus pecados. Ele tinha que passar por muita coisa para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele passou. E Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para comprar para o Pai um povo santo e zeloso de boas obras. Que esta mensagem hoje você possa refletir. Leia, procura ler a Bíblia, procura ter um momento com Deus de oração, um tempo, tira este tempo, reserva esse tempo para ter um momento de oração com Deus, uma leitura diária da Bíblia. Eu aconselho e recomendo a você que você leia o Novo Testamento, de Mateus para frente, que você vai conhecer a Cristo. Isto mesmo. Cristo é o Senhor de todos nós, o Deus que comanda todas as coisas. Todas as coisas estão segundo a ordem de Cristo, o comando da sua voz. O que está faltando é você ouvir a voz de Deus. Todas as coisas, quando Cristo fala, todas as coisas, quando ouvem Cristo falar, obedece. O que falta agora é o homem a qual Ele criou obedecer, se render, voltar para Cristo. Não se esqueça, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fez isso, Pai, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que hoje Deus possa ministrar melhor no seu coração. Leia esta palavra. Pega a sua Bíblia na sua casa, senta num lugar a qual você pode ler à vontade e leia. Colossenses capítulo 1, eu li do versículo 9 a seguir até o versículo 18, eu li. Ok?
O apóstolo Paulo ficou muito feliz ao saber que o povo estava se entregando a Deus e vivendo uma vida cada dia mais intimidade com Deus. Que você possa, meu irmão, minha irmã, também buscar somente este a qual o Pai apresentou, Jesus Cristo, e você com certeza terá a vida verdadeira, porque Ele nos deu a vida. A vida verdadeira está em Cristo, e que nós possamos estar em Cristo todos os dias. Não é somente um dia determinado de um culto a qual nós vamos prestar Ele, vamos para a igreja, aí nós chegamos lá nós lembramos de Cristo. Não. Lembramos de Cristo todo dia, vivemos uma vida para Cristo todo dia. Quanto mais perto de Cristo, em oração, em louvor, a leitura da Bíblia, mais você terá o conhecimento, plena vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sentir no coração de compartilhar com ela. Se você não é do nosso canal, não se inscreveu ao canal ainda, se inscreva, ok? Yeshua salva. Dê o seu positivo, faça os seus comentários, ok? E que Deus venha abençoar você, a sua família. Não se esqueça, Jesus Cristo morreu por mim e por você. O Senhor está nos esperando de braços abertos. Que nós possamos, dia após dia, estar bem juntinho com Ele, ouvindo a sua voz. Que Deus te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no seu coração e até a próxima, querendo Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.